Fala, galerinha, beleza aí, tranquilo? Vamos estudar então hoje aula 5 de Direito Processual Civil 3, cumprimento de sentença e execução. Nós estamos em espécies, execução e espécies, tá bom? Para quem está chegando agora, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito, nós estudamos Direito Processual Civil e Direito Civil, e a ideia é passar um conteúdo bem resumido aqui no canal, para vocês que estão fazendo graduação e se preparando para algum tipo de concurso ou OAB, terem um material mais resumido, mais compacto. Então, a ideia é gravar de 20 a 25 minutos, tá bom? E se você não se inscreveu no canal ainda, eu peço, por favor, que você se inscreva para o YouTube reconhecer esse canal como de alta relevância, poder levar para vocês, através de algum aviso, né, a recomendação desses vídeos. Se vocês observarem, nós temos aqui hoje a aula 5, né? Na aula passada foi a aula 4, então nós temos uma reação em cadeia. Nós temos aqui uma ementa para cumprir de Direito Processual Civil 3, que é cumprimento de sentença e execuções. E agora nós estamos trabalhando essas espécies de execução. Tá? Na sala de aula nós falamos sobre diversas espécies de execução: entrega de coisa certa, entrega da coisa incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Eu costumo fazer esse apanhado e colocar no destaque da imagem para que possamos ter um mapa mental e conseguir se situar melhor no tempo e no espaço, até porque nós estamos falando de uma matéria muito teórica e eu procuro realizar essa teoria de uma maneira mais prática na sala de aula. Tá? Eu vou passar comentando esses assuntos sem entrar de fato no Código de Processo Civil. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato do suporte de atendimento para os alunos presenciais e aqueles que acompanham o material aqui pelo canal, que eu às vezes recebo mensagem de alunos, né, que não são do estado, aqui do estado de Rondônia, onde eu estou nesse momento, mas que mandam mensagem solicitando gravação de conteúdo. Mais tarde, inclusive, vou gravar alguns conteúdos de outros pontos de processo civil a pedido de alunos, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir, tentar cumprir entre 20 e 25 minutos, que é o tempo proposto desse material. Então, beleza. Nós sabemos que para execução, nós temos que ter uma obrigação líquida, certa, exigível e materializada em um título executivo, tá? Antes de falar sobre a obrigação certa, nós temos que entender que tudo isso nasce através de uma relação obrigacional. E o que é uma relação obrigacional? É a relação entre partes. É a relação onde, por exemplo, A compra alguma coisa de B e B lhe entrega a coisa a A mediante uma prestação. Então, essa relação entre duas pessoas se chama uma relação horizontal, se chama uma relação obrigacional, se chama um negócio jurídico realizado e materializado através de um contrato. Ou seja, todo contrato é a materialização da vontade das partes. E ali nós somos obrigados a cumprir as cláusulas contratuais, que são consideradas normas dispositivas. Tá certo? Então, dependendo do objeto daquele contrato, dependendo do objeto daquele negócio jurídico, nós podemos ter uma obrigação. E essa obrigação sendo certa, nós temos uma forma de executar. E como é que nós executamos uma obrigação certa? Tem que haver o descumprimento, tem que haver o inadimplemento, ou seja, aquela prestação prevista naquele contrato não tem que ser cumprida pelo devedor para, assim, termos uma execução de obrigação de coisa certa. Eu coloco aqui da seguinte maneira: ó, o primeiro requisito da execução não é o título líquido, certo ou exigível, mas a obrigação certa, líquida e exigível. Obrigação certa determinada a respeito da sua qualidade, quantidade e extensão. Não há, assim, controvérsia sobre a existência da obrigação e sobre o seu conteúdo, extensão e qualidade. Não há dúvida sobre o debeatur, né? Não há dúvida o que se deve naquela questão. Nós temos que ter uma obrigação líquida. Eu falo isso também em Direito Civil 2, que é o direito das obrigações. Eu trago esses exemplos também em Direito Processual Civil 3, porque nós falamos de execução. Então, nós criamos a relação jurídica obrigacional no Direito Civil 2
e materializamos essa execução, nós forçamos esse cumprimento dessa obrigação no direito processual civil 3. Sacaram essa ideia? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso tem uma relação. Então, prestem atenção nas outras matérias de direito civil, por exemplo, para poder encaixar o processo civil lá dentro. É o que eu costumo brincar na sala de aula com meus amigos. Vamos agora, então, fazer um gráfico, aquele gráfico chato que eu repito todas as aulas. Começa com a petição inicial, termina com a sentença, e aí? Nós podemos fazer esse gráfico para processo de conhecimento, para processo de execução, enfim, inúmeras situações para poder mostrar para vocês como isso acontece na prática. Então, o que nós temos que ter ideia aqui? Tá? Obrigação certa é aquela que tem que ter 3 requisitos: gênero, quantidade e qualidade. Ponto. Eu já qualifiquei a minha obrigação certa. Eu tenho que buscar essa obrigação desde que eu tenha identificado esses 3 requisitos. E ela tem que ser líquida e exigível. Eu não tenho como executar uma obrigação ilíquida ou inexigível, ou uma obrigação que não tenha quantidade ou qualidade ou gênero. Eu volto na história do iPhone 10 de 64 GB da cor preta. Um iPhone 10 de 64 GB da cor preta. Eu falei sobre quantidade, qualidade e gênero. Então eu tenho uma coisa certa. Se eu não tiver entregue esse celular, eu tenho uma execução de obrigação de coisa certa. Tá certo? Então, essa que seria a ideia visual da situação para que possamos ter em mente como funciona a obrigação certa. Então, obrigação líquida é uma obrigação na qual se identifica a quantia devida, né? Portanto, não há controvérsia sobre o quanto debeatur, o quanto é devido. Não há controvérsia, porque se eu tenho um contrato de compra e venda com um valor certo, né, eu sei o quanto debeatur é para eu executar. Então, esse quanto debeatur é a quantia devida. A obrigação exigível, não há dúvida sobre a impontualidade, sobre o fato de a obrigação estar vencida, sobre não ter sido cumprida. Então, com base a execução, de uma maneira geral, ela não discute o mérito. Tá? Por quê? Porque o mérito ele já é discutido no contrato, na manifestação de vontade entre as partes. O que a gente vai discutir em sede de execução, independente de ser entregar, obrigação de fazer, de não fazer, pagar, não pagar, enfim, independente da execução que seja, eu discuto a forma de cumprimento, eu não discuto o mérito, porque o mérito já foi colocado no contrato, tá? Então, a obrigação exigível, não há dúvida sobre a sua impontualidade. Lógico, eu vou juntar o contrato e falar, olha, venceu o dia 10, o cara não pagou até hoje, meu irmão. E aí, como é que fica essa parada? Vamos executar. Eu comprovo os que venceram e os que foram pagos. Não consigo comprovar os que venceram e os que não foram pagos, porque realmente, de fato, não foi pago. Então, eu vou falar que não foi pago e a parte contrária vai ter que se manifestar dizendo que pagou ou que não pagou o motivo pelo qual não pagou. Tá? Então, é importante a gente ter a obrigação sendo como exigível, tá beleza? Vamos passar aqui. Quando nós falamos do artigo 797, né, ressalvado o caso de insolvência do devedor, nós temos na relação de execução, nós podemos encontrar uma situação onde o devedor se declara insolvente. Nós podemos encontrar uma situação onde o devedor encontra-se falido. Nós podemos encontrar uma situação em execução onde o devedor não tenha bens, não tenha como cumprir aquela obrigação. A obrigação, naquele momento, vai ser impossível de ser cumprida em razão de ausência de bens, de coisas que eu possa tentar penhorar, entende? Então, falando da questão da insolvência, o artigo 797 traz, ressalvado o caso da insolvência do devedor, em que tem lugar concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então, a gente começa a trabalhar direitos de preferências sobre o devedor insolvente. E aí eu trago uma diferença entre falência e insolvência. A insolvência do devedor procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Então, se eu sou pessoa natural e tenho
uma movimentação sempre de dívida acima do meu saldo positivo, eu sou considerado insolvente, mas para isso eu tenho que conquistar uma declaração de insolvência. Para caso haja alguma execução contra a minha pessoa natural, eu apresentar, e aí eu posso até sofrer uma penhora, e o credor vai ocupar o lugar dele numa lista de preferências para levantamento da penhora, dependendo da situação, tá? Então, a insolvência, a discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputadas, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade da dívida e contratos. A insolvência tem uma diferença com a falência, tá? A gente consegue falar de insolvência, é dizer que as dívidas do devedor excedem a importância dos bens na insolvência, e na falência nós temos a figura da pessoa jurídica, não a natural. Então, eu coloquei essa figurinha que eu tirei aí da internet, ó, basicamente, na falência, é basicamente um processo de execução coletiva, ocorrendo a arrecadação e venda judicial forçada de todos os bens do falido para posterior rateio proporcional aos credores. E a insolvência é um estado em que o devedor tem prestação a cumprir superior aos rendimentos que recebe, portanto, um insolvente não consegue cumprir as suas obrigações, tá? Então, essa é a questão da diferença da insolvência para a falência, onde a insolvência aparece na questão da pessoa natural, na relação com pessoa natural, e a falência na relação com pessoa jurídica. Pessoa natural que mudou sua nomenclatura, tá? Após o Código Civil de 2002, que antigamente era considerada pessoa física, e hoje nós falamos pessoa natural. Belezinha? E aí, o artigo 804, quando você pegar esse artigo 804 para poder interpretar, nós vamos encontrar algumas palavras, né? Principalmente aí a palavra de penhor, hipoteca e anticrese, né? A gente não lembra muito disso quando a gente chega aqui no quinto período para poder estudar, ou lembrar da diferenciação de cada uma, então por isso eu coloquei aí, destaquei para vocês o conceito. Penhor é a entrega de um bem móvel ou imóvel para que sirva de garantia de pagamento, seja de uma dívida, seja de uma operação de crédito. E a hipoteca consiste em colocar um imóvel como garantia para conseguir um empréstimo com juros baixos e prazos longos. E anticrese é um direito real sobre coisa imóvel, pela qual o devedor transfere a sua posse ao credor para que este perceba e retenha seus frutos, imputando-os no pagamento da dívida, né? A anticrese garante crédito, mas desde logo vai extinguindo. Ressalta a função satisfativa. Então, a anticrese é muito importante na hora da gente identificar o tipo de relação. É muito legal a gente imaginar o seguinte: eu tenho uma situação onde o devedor possui alguns imóveis e esses imóveis geram renda. Então, como credor, o credor pode pedir um desses imóveis e receber os frutos desses imóveis até a satisfação total da dívida. Então, o responsável para receber o valor pago pelos locatários é o credor, e não o seu real proprietário. Então, após o recebimento de todos os aluguéis daquele imóvel, tá, na anticrese, que é o conceito de anticrese, se está satisfeita a pretensão do credor. Beleza? Então, essa consideração inicial sobre as disposições das execuções no Código de Processo Civil já foram feitas, tá? Nós estamos avançando, é praticamente impossível 20 minutos falar aqui, mas a ideia é trazer fomentar esse debate com vocês quando vocês estiverem estudando para a prova. E eu insisto, por favor, me mandem mensagem. Professor, com relação à espécie de execução, entrega de coisa certa, pode gravar um vídeo só sobre isso? Aí eu venho e mando bala em 10, 15 minutos sobre isso. A gente vai amarrando os assuntos, tá bom? Para facilitar os estudos, facilitar o aprendizado, tá certo? Também é uma forma de eu ficar com isso mais fresco na cabeça. Vocês me ensinam mais do que vocês imaginam. Essa que é a real. Tá? Então, eu fiz aí um mapa mental, espécies de execução. Execução para entrega de coisa. Execução das obrigações. Tá? Nós temos uma figura hipotética quando nós imaginamos meus dois dedos aqui, ó. A é o vendedor, B
é o comprador. Então, eu tenho uma relação jurídica horizontal entre os dois. Essa relação jurídica horizontal entre os dois, que se chama uma relação interpartes, que é uma relação obrigacional, ela gera algumas consequências. Quais são? Ela pode gerar uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, ou entregar ou não entregar. Tá? Ela gera obrigações positivas e obrigações negativas. Então, pronto. Não esqueçam isso mais, por favor, porque assim nós vamos conseguir identificar esses itens de espécies de execução. Eu tenho a execução para entregar coisa certa, coisa incerta, execução das obrigações de fazer, de não fazer, execução por quantia certa, execução contra a fazenda, execução de alimentos. Nós não estudamos até agora execução contra a fazenda pública e execução de alimentos. Ainda não pegamos. Nós fechamos a matéria até execução por quantia certa. Vai vir a prova, vai vir a aula de revisão primeiro, né? Primeiro vai vir a nossa dinâmica, na aula que vem, vai vir a nossa revisão, vai vir a nossa prova, e depois a gente fecha o conteúdo de espécies de execução com item 4 e 5 e começa a fazer o cumprimento de sentença. A gente vai feliz e contente para a parte final do período, e vocês vão sacar isso daí mais do que ninguém. Beleza? Então, nós sabemos que temos 5 espécies de execução, e é o que a gente vai começar a trabalhar. Tá? Nós sabemos o que é a coisa certa. Eu não vou ficar muito preso nisso aqui não, por causa do tempo, porque a gente já entendeu o sentido da coisa certa. O que é a coisa certa? Tá? O que é a coisa certa? Eu tenho celular, esse celular, ele é uma coisa certa. Um iPhone da cor branca de 125 GB, é o meu telefone. Isso é uma coisa certa. Ou eu posso chegar, por exemplo, e falar uma agenda da cor preta. Tá, mas eu não especifiquei que tipo de agenda é. É um tipo de agenda de compromisso? É um tipo de agenda de anotações? Eu tenho pauta, não tenho pauta? Né? Eu tenho calendário, não tenho calendário? Tem algumas agendas que têm calendário, outras não têm calendário. Eu sei que ela é preta e eu sei que ela é agenda. Eu não especifiquei, eu não qualifiquei melhor essa agenda. Eu sei que eu quero uma agenda preta. Então, eu tenho uma coisa que, visualmente falando, ela pode ser certa, mas caso haja uma obrigação de entregar coisa, não estou falando se é certo ou incerto. Caso haja uma obrigação de entregar coisa, eu vou passar a analisar. Essa coisa é certa ou é incerta? Se eu vou na papelaria e eu encomendo pela internet, eu quero uma agenda preta. E aí a pessoa não pergunta qual tipo de agenda, eu falo, eu quero uma agenda preta. Qualquer uma agenda preta me serve, desde que seja uma preta. Eu não tenho uma coisa certa. Porque caso não haja essa entrega não aconteça, e eu faço uma execução de entregar coisa incerta, que é uma agenda preta, eu posso ir naquela papelaria e pegar qualquer tipo de agenda preta. Eu posso ter uma agenda preta com calendário, outra sem calendário. Eu posso ter uma agenda preta com folha rosa, outra com folha amarela, outra com folha branca. Eu posso ter uma agenda preta grande, outra agenda preta pequena, mas eu vou chegar lá, eu vou olhar para todas as espécies de agenda preta e escolher a que eu quero. Esse aqui é o fundamento da coisa incerta. Eu busco aquela que eu, de fato, escolhi, a agenda preta. Pode ser qualquer uma, grande, pequena, média. Agora, quando eu tenho uma espécie de um celular branco, iPhone, de 125 GB, só vai servir para mim se for um iPhone branco de 125 GB. Eu não aceito iPhone de 64 GB, de 36 GB. Ele está bem especificado no seu gênero, quantidade e qualidade. Então, essa, basicamente, é a diferença entre coisa certa e coisa incerta. A coisa incerta base, eu tenho que ter um fio de sinalização daquilo que eu quero, ponto. E aí qualquer outra coisa substitui o que eu quero e eu posso aceitar qualquer tipo de situação que eu sinalizo do que eu quero. Então, a execução da coisa certa, que é aquela que tem gênero, quantidade e qualidade, ela tem o ajuizamento de uma ação de execução, caso não haja o cumprimento dela,
tá? E o executado será obrigado, no prazo de 15 dias, a responder aquela ação. Isso está previsto no artigo 806 até o 810 do Código de Processo Civil. Mas o mais importante é você entender que se eu tenho coisa certa, eu tenho gênero, quantidade e qualidade. Tá certo? E a obrigação de... Eu faço aqui um gráfico, né? Como é que nós vamos executar a petição inicial? Toda execução ela é feita através de uma petição inicial. Aí o devedor ele é citado para cumprir a obrigação em 15 dias, que é entregar a coisa certa. E aí eu tenho 3 situações que isso pode se desdobrar. Uma, o devedor entrega a coisa. 2, o devedor deposita a coisa para embargar. 3, o devedor não entrega a coisa. Então, se eu tenho a situação 1, que é o devedor entrega a coisa, aí lavra-se o termo de entrega, que é o recebimento da coisa. O prosseguimento dessa execução para pagamento de frutos ou ressarcimento dos prejuízos, se houver, vai depender da situação, e a sentença de extinção. Então, eu tenho basicamente o cumprimento dessa obrigação, caso ele entregue. Caso ele coloque a coisa disponível em juízo, ele já vai ter o prazo de apresentar embargos à execução. Então, para haver embargos à execução, eu tenho que ter a garantia do juízo. Então, essa coisa depositada em juízo serve de garantia para a apresentação de embargos à execução. Esses embargos podem ser rejeitados, como ele pode ser recebido, e aí depois ele pode ser analisado e julgado. Nós estamos aqui na parte central do nosso gráfico. Tá? O devedor não entrega a coisa, ele pode não entregar, e aí ele vai sofrer uma apreensão judicial da coisa. Após a apreensão, o judiciário tem a coisa certa, e aí a parte devedora pode embargar a execução. Fica aquela coisa garantida no juízo. E aí pode a coisa não ser encontrada em poder do executado. Existe essa possibilidade também. Se a coisa não for encontrada na posse, né, no poder do executado, a execução ela pode ser redirecionada para terceiro, tá? Ou então convertido isso em perdas e danos. O que significa converter em perdas e danos? É quando você tem uma obrigação impossível de ser realizada, né? Vamos supor que eu compre o celular, um iPhone branco, 125 GB, e o devedor não me entregou essa coisa certa. Vamos supor, ele não me entregou. E aí, na hora de ajuizar a ação e de buscar essa coisa no local onde tem que buscar, essa coisa se perdeu. Ele fala, não, eu mandei, mas eu perdi. Eu fui culpado, por isso eu perdi. Então, eu não tenho condições de dar outro. E eu não tenho condições de comprar outro do jeito que ele quer. Então, é uma coisa certa que eu não tenho como receber. Então, isso vai ser avaliado, principalmente pelo valor que esse celular custou para mim, e eu vou... isso vai ser convertido em uma perdas e danos, tá? E liquidado para receber. Então, é isso. Nós temos 3 situações numa execução de entrega de coisa certa. A situação de devedor entrega a coisa e aí já satisfaz a obrigação, devedor que deposita a coisa para garantir o juízo e entrar com embargos, e no caso o devedor não entregar a coisa e o oficial chegar lá, vê que a coisa não está no seu endereço, está em nome de terceiro, ou então vê que não existe mais a coisa se perdeu, ou ele chega lá e encontra a coisa e ele apreende a coisa e retém essa coisa como garantia, e aí volta para a questão de embargos, a execução. Tá? Isso é uma situação que acontece corriqueiramente no dia a dia dos tribunais, aí na minha prática da advocacia. Tá? A aula já chegou a 24 minutos, tá vendo como é complicado? Não vou conseguir matar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar essa em 2, eu vou terminar aqui a coisa incerta, eu encerro a aula, volto com uma outra aula tipo 5.2, né, para a gente não ter
um conteúdo muito pesado, e depois a gente prossegue no nosso mapa mental, tá bom? Eu finalizo isso para entregar um bloco de aulas para vocês não terem dificuldade. Então, vamos só finalizar essa apresentação com a entrega de coisa incerta. Nós sabemos que a coisa incerta, eu dei o exemplo da agenda, eu quero uma agenda preta. Eu não especifiquei se a agenda preta tem calendário, né? Eu já expliquei sobre isso daí, tem que ser preta, né? Mas eu vou na papelaria, eu tenho grande, pequena, média, com folhas coloridas, com calendários, enfim, até com o próximo ano eu tenho uma prévia do que vai acontecer. Não é certo para mim. Eu posso escolher o que eu quiser naquela papelaria, no caso da execução. Então, a coisa incerta ela será determinada pelo gênero e a quantidade. O gênero é a agenda preta. A quantidade é uma, tá? Agora, eu não especifiquei as qualidades, né, dela, nos termos do artigo 811 do Código de Processo Civil. Atenção que esse tópico também está previsto no direito das obrigações de direito civil 2, tá? Caso a escolha da coisa caiba ao exequente, ele individualizará desde logo em sua petição inicial aquilo que pretende receber. Beleza, se eu tenho execução de uma coisa incerta, na hora de eu fazer a execução, eu falo, excelência, ó, eu comprei uma agenda preta. Eu não recebi, mas qualquer outro tipo de agenda da cor preta vai me atender, seja pequena, média ou grande. Ou média ou grande. Eu quero essa agenda preta. Tá? Então, isso pode ser especificado na execução. E aqui eu tenho um cronograma de pedido do credor, que é a ação de execução. Então, citado o devedor para entregar a coisa escolhida pelo credor, ou pelo próprio obrigado, conforme o caso. Aí você tem a impugnação à escolha, né? De repente, a papelaria fala assim, não, eu não vou dar essa agenda grande, não. Ele escolheu a grande, eu vou dar a pequena. E aí justifica toda a sua impugnação com relação ao tipo de escolha que o credor fez. O credor ele quer uma agenda preta. Ele não especificou se é uma agenda preta, pequena, média ou grande. Vamos colocar esse exemplo. Mas ele, na hora da execução, ele fala que quer uma agenda preta, média. E aí, na hora de receber essa ação, o devedor fala, não, eu não quero entregar a média. A coisa incerta, eu quero entregar a pequena. E aí entra numa discussão de mérito, onde o perito pode analisar. Que aí você tem aí no seu gráfico a nomeação do perito. Ou o juiz pode entender que a causa já esteja madura, até pelo fundamento e a função da agenda. Por exemplo, aqui no escritório, eu tenho esse padrão de agenda. Eu gosto desse padrão de agenda. Para mim, ela tem que ser preta e tem que ter pelo menos os dias da semana, onde eu escrevo todo o meu compromisso aqui. Além da agenda digital, além do sistema que a gente tem aqui para poder marcar compromissos. Então, eu preciso ter uma agenda, não adianta. Eu sou daqueles que preciso da agenda. E eu tenho essa aqui. Então, se eu tiver comprado algo pela internet, eu tenho que fazer a execução de entrega de coisa incerta, se eu não especifico o que eu quero, eu vou explicar. Eu sou advogado, eu preciso de uma agenda que tenha horário, porque essa agenda ela tem horário. Ela me mostra o tipo de horário, ela me mostra tudo, para eu poder marcar meus compromissos. Então, eu preciso de horário para eu poder agendar minhas audiências, né? Eu tenho essas especificações aqui de horário. Aqui, ó. Esses horários para mim são importantes. Se não tiver isso, a agenda para mim já não serve mais, porque eu tenho meus horários de audiência e reuniões. Tá certo? Então, justificando isso, o juiz pode julgar de plano ou, tendo alguma dúvida com relação à necessidade da agenda, ele vai nomear uma perícia e depois vai fazer o julgamento. Tá certo? Então, essa que é a ideia de coisa incerta. O prosseguimento da execução, ela vai se dar de acordo com a execução da coisa certa. Por quê? Nós temos o prazo de embargos, nós temos a situação da coisa não ser encontrada, nós temos a situação da impossibilidade da entrega da coisa incerta, que aí vai caber a nossa leitura para o artigo 811 e seguintes. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui. Já estourou 30 minutos. Vou gravar mais uma aula sobre a aula 5. Vamos botar aí 5.2, para dar prosseguimento à execução das obrigações. Senão fica muito cansativo para a gente, tá bom? Valeu!
até já. Estou suspendendo aqui por alguns segundos para poder retomar a gravação. Até lá, a gente volta na execução de obrigações, tá bom? Até já.